7h18, Carlos Ferreira já por aqui, trazendo os destaques do esporte. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Bom, o Clube do Remo estará em campo neste sábado, 4 da tarde, em Belo Horizonte, contra o América. O jogo de sábado para o Clube do Remo passa pela busca do retorno ao G4 do campeonato, que a essa altura é um compromisso dos azulinos com a própria torcida, esse time que precisa se redimir da impressão tão ruim que ficou na derrota para a Ferroviária. O Remo é o 6º colocado na tabela, então todos os esforços agora são para melhorar, após os 2 últimos jogos, as frustrações diante do Goiás e da Ferroviária. Se tem uma coisa que o torcedor azulino está na bronca hoje em dia, é a quantidade de gols perdidos. Desde o jogo contra o Goiás tem sido algo bem recorrente. Inclusive, considerando o total de finalizações das últimas 2 partidas, foram 23 chutes e apenas 1 convertido em gol. Portanto, o que está acontecendo? Será excesso de confiança? Realmente, nós tivemos momentos no qual nós deveríamos ter feito gols ali, oportunidades claras, mas creio que os nossos companheiros, eu até mesmo, trabalhando ainda mais para que possamos melhorar essa questão de finalizações, chegar no último terço, melhorar esse último passe, melhorar esse gás final ali, né, para estar concluindo em gol. Para melhorar, só colocando a mão na massa, ou melhor, o pé na bola. Trabalhar duro é o único jeito de deixar de lado o sentimento que a última partida deixou. O sentimento é de tristeza, né? De decepção, a qual nós queríamos a vitória durante a partida. Manter a calma, manter a tranquilidade, porque sabemos que esses jogos vão ser cada vez mais difíceis. Como eu sempre falo, né? Independente da equipe a qual enfrentamos, independente da colocação, vão ser jogos difíceis. O próximo jogo já é no sábado, contra o América Mineiro, fora de casa. Até lá, os azulinos vão conseguir se recuperar fisicamente. E este é um fator importante, porque, segundo Caio Vinícius, o cansaço afetou o desempenho na última partida. Eu digo por mim mesmo, para esse último jogo, eu não estava 100% recuperado para poder atuar os 90 minutos, e isso... O futebol hoje, infelizmente, tem levado a isso, né? Realmente, nós tivemos momentos no qual nós deveríamos ter feito gols ali, oportunidades claras, mas creio que os nossos companheiros, eu até mesmo, trabalhando ainda mais para que possamos melhorar essa questão de finalizações, chegar no último terço, melhorar esse último passe, melhorar esse gás final ali, né, para estar concluindo em gol. Acho que nós estamos trabalhando muito. E apesar de todos os problemas que vem atrapalhando o time nas últimas rodadas, vale lembrar que o Remo ainda está na 6ª colocação, com 30 pontos e bem perto do G4. E para Caio Vinícius, não falta otimismo para a segunda parte do campeonato. O caminho a qual nós estamos seguindo tem tudo para dar certo. Acho que o torcedor deve continuar acreditando, não perder as suas esperanças em cima de nós, porque posso afirmar que estamos lutando, batalhando todos os dias para estar melhorando, para estar fazendo com que esse clube seja reconhecido ainda mais, né, no futebol brasileiro e é claro, dar de presente esse acesso para o torcedor que tanto espera. O Caio Vinícius tocou em 2 pontos fundamentais aí do momento do Remo. A questão física, né? Porque o time decepcionou diante da Ferroviária e aí deu aquela explicação do desgaste, da proximidade do jogo anterior que foi contra o Goiás, a viagem, uma noite que eles não conseguiram dormir direito, etc. e tal, que a torcida em parte não aceitou, mas enfim, foi a explicação. Então, para o jogo contra o América, isso não existe, o Remo estará fisicamente a todo vapor, pelo menos em tese, e aí tem uma obrigação moral de dar uma resposta para a torcida. Essa resposta passa pela segunda questão que o Caio Vinícius colocou. O Remo é um time que tem pecado muito, usando aqui uma expressão hoje muito comum
principalmente dos técnicos, que é a história do último terço, dos últimos 30 metros do campo, ali o Remo tem, de fato, pecado muito em jogadas de contra-ataque, então, perdendo o jogo contra o Goiás, deixou isso muito claro, né? Quantas oportunidades o Remo teve, oportunidades muito claras em jogadas de contra-ataque, em que o Matheus Davó 2 vezes não soube o que fazer, o Marrone mais ou menos, né? Porque a jogada dele, pelo menos ele estava marcado, ainda tem um certo perdão. O Janderson, o Pedro Rocha, então o Remo pecou demais nessa definição de jogada. E teve oportunidades contra a Ferroviária em que isso se repetiu. Então, há de fato necessidade de corrigir, e o Antônio Oliveira tem não apenas o trabalho para corrigir, como tem novas opções. É possível que o Diego Hernandes, o uruguaio, já seja acionado nesse jogo contra o América, um jogador de quem o Remo espera uma qualificação acima, justamente para melhorar nesse ponto. E o Antônio Oliveira vai buscar meios, vai buscar alternativas para que o clube do Remo volte a ser contundente, definidor de jogadas. Não basta criar, é preciso concluir, é preciso traduzir em gols. E o Remo tem criado, mas não tem convertido em gols o suficiente. Por isso, sofreu uma frustração lá em Goiânia, quando poderia ter trazido uma vitória sobre o Goiás, e pior que isso, sofreu a derrota para a Ferroviária, não só por oportunidades perdidas, mas porque foi um time muito limitado, apático, com ou sem a explicação da questão física, e precisa dar uma resposta à torcida sábado, diante do América, em Minas Gerais. Esse jogo vai ter um personagem que é inevitável ser destacado. Tite Ortiz é um argentino que jogava no Sport Recife, era dado como contratado pelo Remo, viria para o Remo e, de repente, para surpresa, ele foi contratado pelo América. Ele preferiu o América de Minas Gerais. Então, vai ser adversário do Remo neste sábado. As ironias do destino, né? É muito bacana a gente acompanhar sempre isso. E agora, Remo vai jogar fora de casa e não tem um bom histórico, né, de jogos fora de casa. Nesse campeonato, o Remo só conseguiu, como visitante, vencer o Atlético, né? Num jogo que o Remo perdia e que lá nos minutos finais conseguiu virar o placar. Não tem essas estatísticas que não são favoráveis, mas já que a gente está falando de estatística, eu vou lembrar o seguinte: os 2 próximos jogos do Remo são contra o América neste sábado e no outro fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São os 2 times mais vazados do campeonato, os 2 times que mais tomaram gols no campeonato. Cada um tomou 28 gols. Quem sabe isso aí serve como alento, como fator de ânimo para os azulinos, para essas 2 rodadas em que precisa tanto pontuar e se recolocar na zona de acesso, ou seja, ali no G4 do campeonato. Ou pelo menos bater a porta, se reaproximar, né? Já que agora abriu ali uma pequena distância. E, Fábia, nós estamos dentro da terceira janela de transferências do campeonato do futebol brasileiro. Nós tivemos a primeira lá no início do ano, aí tivemos uma janelinha no meio do ano, e agora a terceira, que começou dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. O que é essa janela de transferências? É o período em que os clubes podem registrar novos jogadores, sendo que o Paysandu está impedido. O Paysandu está impedido pelo mecanismo do transfer ban da FIFA, que pune clubes denunciados por débitos. O Paysandu já são 25 dias, né, que está valendo essa janela de transferências, e o Paysandu não pôde contratar ninguém. Na Série B, o Papão e o Coritiba são os clubes que não contrataram nesse período. O Coritiba porque não quis, o Paysandu porque não pode. O Paysandu é o único clube profissional sob o efeito do transfer ban no futebol brasileiro, isso porque contraiu uma dívida ao contratar o jogador Keffel, um lateral esquerdo, ano passado, junto ao Torreense de Portugal. O Paysandu pagou parte do valor na compra de 50% dos direitos econômicos, ficou devendo a outra parte, foi denunciado
à FIFA e aí sofreu essa punição, foi notificado no final de junho e até agora o Paysandu não conseguiu resolver, está faltando grana para quitar essa dívida e enquanto isso o Paysandu fica impedido de contratar. Agora, isso é ruim? Obviamente que é. Mas tem algum efeito positivo. O Paysandu, na falta de dinheiro, no aperto, fez algumas descobertas. Está aí o Maurício Garcês, que está dando certo, e está aí principalmente Diogo Oliveira, já chamado de Diogol. 8 jogos, 5 gols com a camisa do Paysandu. Ainda hoje, aqui no Bom Dia, a gente vai falar um pouco mais sobre o Diogo Oliveira, que chegou a desistir do futebol, mas, de repente, surgiu uma oportunidade que mudou a vida dele. E nessa mudança de vida, ele tomou um novo rumo e hoje vive uma fase gloriosa no Papão da Curuzu. Então, daqui a pouquinho a gente detalha mais esses assuntos dos profissionais, porque agora vamos com os amadores. Desfile dos amadores, o Instituto Esportivo Vascão, bairro do Marco, Belém, para abrir esse desfile e passar a bola para os veteranos do quilômetro 38, município de Maracanã. Corinthians Master é de Curralinho. Agora é hora do Palmeiras, campeão da Copa Verão da Vigia. Salário mínimo. O salário mínimo é de Concórdia do Pará. Agora, União Esporte Clube do conjunto Júlia Sefer, Ananindeua. Clube do Remo do Moju. Tá aí o Leão Mojuense. Perdeu. Coqueiro Una, Ananindeua. Conformados. Tanto faz como tanto fez. Essa é a tradução do perdeu. Repatu é esse time aí de verde e branco, comandado pelo Marquinhos Belém, que jogou no fim de semana contra os amigos de Concórdia do Pará, que é o time ali de vermelho e branco. E há esse momento de celebração, de união dos dois times na mesma foto. Tigre Sub-14. O Tigre Sub-14 fechando aqui, é o time de Marituba, fechando aqui o desfile, o primeiro tempo dos times amadores. Vamos agora para a chuva? De gols. Vamos lá, aos gols desta quarta-feira. Kaique, da Escolinha Donos da Bola, lá do Distrito Industrial Ananindeua. Conheço essa quadra aí. Levou os 2 últimos prêmios aqui da obra de arte, inclusive ontem o Jonatas esteve aqui para receber o prêmio. Silvio Santos, Silvio Santos do Manguaça, Conjunto Maguari, Belém. Aí está ele, na cobrança de pênalti, Silvio Santos do Manguaça. Professor Jacinto Júnior, Associação Pânico de Cametá, também na cobrança de pênalti, né? Deixando a marca, olha aí. Calcula e dispara. Jacinto Júnior. Ivan Leão, atenção porque aqui a gente tem 4 gols do Ivan Leão no mesmo jogo, no final de semana. O São Francisco Master, lá de Santarém. O São Francisco que ganha as companhias do São Raimundo e do Amazônia para o Campeonato Estadual de 2025. Então a gente vai vendo aí os gols do Ivan Leão, do São Francisco Master, lá em Santarém. E os santarenos estão eufóricos com os acessos do Amazônia e do São Raimundo para o Campeonato Estadual de 2025. E expectativa de estádio também lá, Pois é, abrindo a perspectiva de os times santarenos poderem jogar em Santarém. Sim. Afinal, um time representando Santarém vindo jogar em Belém já não era legal, né? Ter 3 times de Santarém no Campeonato Estadual, isso impõe a necessidade, de uma vez por todas, de Santarém voltar a receber jogos do Campeonato Estadual. Aí o desfile do Ivan Leão pelo São Francisco Master. Enquanto a gente conversa aqui, ele vai fazendo gols. Fez 4 gols nesse jogo aí. Agora nós estamos em Igarapé-Açu, jogos de verão. O goleiro César dos Parças
deixando a marca dele. Esse time foi campeão dos Jogos de Verão lá em Igarapiaçu. Mais uma vez, o goleiro que avançou e disparou para fazer o gol, deixar a marca dele. Outro gol da competição, Juan do Real Madruga. E é um golaço. Mais uma vez, no futebol na areia. O tiro e o gol do Juan para o Real Madruga. Davi, que linda cobrança de falta do Davi. Azulinos do Grape, Grêmio Recreativo dos Atletas Peladeiros de Castanhal. Deve ser essa a tradução ali da sigla. Jorge, o goleiro do Pulga de Itaituba, vai lá no limite para fazer a defesa e valeu, né? Daí ele comemorando. Lá em Itaituba, mais uma vez, o lance no ginásio com o futsal lá em Itaituba. Fechamos aqui o pacote de gols do Bom Dia Pará desta quarta-feira. Mas tem mais ainda. Lance é o seguinte, nós já fizemos pela terceira vez a premiação da obra de arte aqui do Bom Dia Pará, que são os gols mais bonitos que a gente põe na moldura, dá aquele destaque. Então, o Arthur levou um prêmio para o Oeiras do Pará, o Arthur Sturt. O Tiago e o Jonatas levaram para Ananindeua. Aí eu acionei 2 artilheiros do futebol paraense. Um deles brilhou muito no Grêmio de Porto Alegre, inclusive está viajando agora para Porto Alegre. Estou falando do Nildo, porque vai ser homenageado numa festa do Grêmio para comemorar o bicampeonato da Copa Libertadores da América. Mas antes de viajar, o Nildo deixou o recado dele, assim como o Edil Highlander, sobre esses golaços aqui no Bom Dia Pará. Realmente, só um golaço. Eu vi e revi, realmente só golaço, tá? Que Jonathan está de parabéns, mereceu premiação, Thiago, e que goleiro bonito, e o Arthur. 3 golaços que realmente merecem elogio, um grau de dificuldade muito grande, e realmente poucos atletas profissionais fazem esse tipo de gol. 3 belíssimos gols, o gol do Thiago, o gol do Arthur e gol do Jonathan. O Thiago e o Arthur criaram uma situação, foram espertos e fizeram um belíssimo gol, cada um. Mas o do Jonathan, pela jogada em si, uma jogada coletiva, bola trabalhada, chegou até o meio e ele achou o Jonathan. E esse gol do Jonathan, você tem que ter a percepção do tempo da bola, porque ela vem de um passe para você. E ele foi muito ousado e corajoso e pegou um voleio muito lindo. Então, o gol mais bonito, Carlos, para mim, é do Jonathan. Mereceram a premiação, né? Esses jogadores. E o Bom Dia Pará está de parabéns, incentivando o futebol amador, fazendo com que realmente mais atleta busque gols bonitos, busque praticar o esporte. Fazer gol não é fácil. E gol bonito e difícil, mais ainda. Valeu, um abraço do Nildão. Essa observação aí do Nildo e do Edil remete ao comentário que eu acabei de fazer sobre o Remo, né? Com quantas oportunidades que foram perdidas, sobretudo no jogo contra o Goiás, ali no cara a cara, e aí você vai no futebol amador e vê atletas com esses recursos todos, fazendo belíssimos gols. E sendo homenageados. Como é que é? Sendo homenageados. E sendo homenageados. Então, que eles inspirem esses profissionais que estão deixando a desejar, né? Ferreira, te espero daqui a pouquinho. Beleza, vou mais Até. volta. Vamos com o nosso segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira já por aqui, já com os amadores. Vamos para a tela com os amadores no segundo tempo. MB do Distrito Industrial de Ananindeua. Avançando com os humildes. Os humildes são de Augusto Correia. Veteranos da Vila, Acará. Quarentões do Isabelense, Santa Isabel do Pará. Escolinha Donos da Bola, Distrito Industrial de Ananindeua, gurizada e
se apresentando. Profissionais da Rua Menino Jesus, Icoaraci. Fênix, Cremação, Belém. Puma, Coqueiro, também aqui da capital. Repá de Verão dos Legendários em Capanema, juntos na mesma foto. Santa Cruz de Irituia. Fechamos aqui? Fechamos. Fechamos com Santa Cruz. Vamos de Remo, que apesar de ainda ser quarta-feira, já está focado no sábado. Pois é, o Remo vai enfrentar um time que agora está sem técnico. O América Mineiro demitiu Anderson Moreira e ainda não definiu o substituto, vive uma crise. Um time que hoje está brigando mais para não entrar na zona do rebaixamento do que para acesso, está ali no limite e vai nesse estado de tensão receber a equipe do Remo no sábado à tarde no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. O Remo que você vê aí em plena atividade, em plena preparação e com um compromisso moral de responder à torcida. Olha, o Remo vem numa sequência de empates, teve 2 vitórias e derrotas na fase do comando do técnico Antônio Oliveira. Então, os números acusam um débito. A última partida do Remo agravou esse débito. O Remo leva essa carga para esse jogo contra o América. E aí, com base em tudo que eu falei da crise do América, digamos assim, se o América está em crise, o Remo está em desconforto. É esse o jogo do próximo sábado. Vejamos, enfim, o que o Leão Azul consegue trazer nesse jogo. O Remo não vai ter o artilheiro Pedro Rocha. Ele está suspenso, foi expulso do jogo contra a Ferroviária, mas pode ter estreias. A estreia mais provável é do Diego Hernandes, o uruguaio atacante. E hoje você destaca um jogador do Paysandu, Diogo Oliveira, ou Diogou, como os torcedores já estão chamando. E olha, ele merece esse tratamento, afinal de contas, em 8 jogos pelo Paysandu, ele já fez 5 gols. Nós vamos aqui recolocar para você gols marcados pelo Diogo Oliveira. Esse aí foi do último jogo, lá contra o Atlético Paranaense. A bola escorada pelo Edilson, de cabeça, e o Diogo Oliveira estava lá para conferir, para empatar o jogo, para dar mais um ponto para o Paysandu e, sobretudo, manter a invencibilidade. O Paysandu chegou a 9 jogos sem perder na era Claudinei Oliveira, e o Diogo vai virando xodó da torcida do Remo, do Paysandu, vai emplacando como xodó da torcida do Paysandu. Está aí o gol marcado contra o Amazonas, na jogada do Maurício Garcês, que é outro jogador utilíssimo do pacote de contratações do Paysandu. O Paysandu contratou 10 jogadores, todos vêm tendo a sua utilidade, mas esses 2 são os mais importantes, não há a menor dúvida, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. O Diogo, Fábia, que é paulista, tem 28 anos, 1,94 m, agora nós estamos com os gols dele contra o Coritiba, é um jogador que viveu um momento da carreira dele com lesões em que ele achou que não ia decolar e, enfim, já estava desistindo do futebol. E aí, disputando um jogo lá no interior de São Paulo, foi visto por alguém de mercado, alguém com trânsito no mercado, que viu o potencial. Levou o Diogo Oliveira para o Uruguai e lá ele conseguiu se destacar. E de lá ele veio para o Paysandu. Lá no Uruguai, este ano, ele tinha feito 5 gols em 16 jogos. No Paysandu ele já tem 5 em 8 jogos, então dobrou a média de aproveitamento. Enfim, casou bem com a camisa do Paysandu, um jogador que está extremamente feliz nesse momento do Paysandu, porque, enfim, ele está se apresentando para o mercado brasileiro. Já tinha feito um destaque lá fora do Brasil e agora está se apresentando para o mercado brasileiro. 28 anos, ainda tem lenha para queimar, ainda tem estrada para rodar e vai vivendo esse momento que é tão especial com a camisa do Paysandu nesta Série B. Quando joga Paysandu? Paysandu, segunda-feira, 21h30, Curuzu, contra o Vila Nova de Goiás, que também trocou de técnico. Exemplo do América, o Vila Nova dispensou Luizinho Lopes, ex-Paysandu, e Paulo Turra vai estrear no comando do Vila Nova em Belém. Fechamos. Obrigada pela companhia. Ferreira, te espero amanhã. Fechado. Agradeço a sua companhia também. Até amanhã. Tchau, tchau. Excelente quarta-feira.